falasse um pouquinho, desse um exemplo de canal de aquisição de venda, pode falar de uma rede social, de um próprio blog, site, como que funciona o processo, essa trajetória de um cliente até ele chegar no funil de venda. Todo mundo acessa um conteúdo na internet, todo mundo... E é importante que as pessoas saibam que, tudo bem, quando eu estou consumindo ali um blog, ou eu estou numa rede social e eu cheguei de repente num site, é importante que quando você mede esse dado, aquela pessoa que está no comercial, ou você fechou um negócio com aquela empresa, teve todo um processo que você está sendo assistido. Claro, se essa empresa estiver medindo esses dados. Como que funciona isso na prática, Luiz? Só para facilitar um pouquinho aqui. Nós temos que entender, primeiro, eu acredito que seja interessante a gente entender 3 pontos fundamentais que eu creio que sejam os pilares do digital, né? Primeiro, entender o mercado. E quando eu falo mercado, não é limitado ao mercado que você queira atuar ou que você já atua, mas entender o comportamento humano, seja como usuário, seja como cliente, dentro do consumo da rede como um todo. Então eu vou fazer uma comparação que ela é muito interessante. Alguns vão discordar, mas é para isso que nós estamos aqui. Isso não é uma verdade cravada em pedra, mas é o seguinte. Você tem hoje o mercado brasileiro, né? Nós temos a rede, né? Vamos falar de tráfego pago. Então, um canal, né, de aquisição é o tráfego pago. E você tem o mercado americano. Em ambos mercados, você tem o Google, né? O Google Ads é uma ferramenta que você tem aqui no Brasil e você tem o Google Ads nos Estados Unidos, por exemplo. A ferramenta é a mesma, certo? Enfim, algoritmo, inteligência artificial que está por trás, machine learning, enfim. A estrutura do Google, ela é, teoricamente, a proposta é a mesma. O que difere? Hoje, se você for lá no Google, o Google Ads, principalmente, ele é uma ferramenta que ele leva, obviamente, à risca o que tem de melhor, teoricamente, na inteligência artificial. Então, para uma pesquisa, por exemplo, no canal, né, numa campanha de search, né, que é uma pesquisa intencional de busca dentro do mecanismo, né, do Google, você tem uma resposta, né, que o Google ele tem que te mostrar de um anúncio que você criou, né, através de uma estrutura no Ads, que ele seja satisfatório. Então você tem índices de ranqueamento ali do seu próprio, de leilão e etc. ali dentro do Ads, e você vai mostrar lá o seu anúncio e etc. Só que como uma inteligência artificial, e baseado em inteligência artificial, dados e etc., né, que é o que nós estamos falando, os comportamentos no Brasil, do usuário brasileiro, são diferentes do comportamento americano. Por quê? Nós temos uma miscigenação e características locais no Brasil que são extremamente distintas por regiões. Então, eu vou dar um exemplo. Se você pegar uma mexerica, o que é uma mexerica para você? A mexerica, para mim, é aquela fruta com formato de laranja, não é tão ácida quanto uma laranja. Exato, você está em São Paulo, mexerica. Se você for pro sul, bergamota, se eu não me engano. Bergamota. Exato. Agora, imagina o seguinte, nós estamos falando da região sudeste para a região sul, já existe uma diferença para o mesmo produto. Nos Estados Unidos, essa diferença ela é menor. Existe, obviamente, de regiões você chamar, por exemplo, você tem algumas características de produtos que elas mudam por região, mas não são tão diferentes quanto aqui no Brasil. Se você estiver anunciando, por exemplo, no Sul, e você estiver vendendo mexerica, e eu sou de São Paulo, eu falaria mexerica. Só que lá é bergamota. Então pode ser que a minha eficiência em vendas, nos anúncios e no meu resultado vai ser maior, né, se eu conhecer qual é a característica local que eles procuram por esse produto. Entendi. E esse serviço na internet. Então, Paulo, você imagina que a inteligência artificial, ela é baseada em dados, obviamente, ela vai te dar uma resposta, ela te dá um output ali, né? Você coloca lá keyword, né? Então, basicamente, keyword é a palavra-chave que você vai imputar, né, dentro da ferramenta para você buscar, mostrar esse anúncio e você ter uma conversão efetiva ali, né? Primeiro clique, depois entra no seu site, tá, tudo mais, e tem a conversão no final das contas. Mas essas características todas, por essa, talvez ali,
eu diria que pela extensão, né, do Brasil, dessa característica de regiões com diferenças muito grandes, é quase que impossível você cravar uma certeza de que você vai pegar um profissional em ads em São Paulo e ele vai conseguir anunciar no Brasil inteiro, cumprindo todas as características locais. Que por mais que você faça um estudo, né, você tem lá, enfim, você pode ter o Trends, você tem pesquisa por palavra-chave, você geralmente faz um estudo estrutural antes de você iniciar as suas campanhas, mas a pessoa que ela tá ali inserida, né, localmente, por exemplo, em Alagoas, ela tem uma característica de pesquisa que é diferente. Construcast, arquitetura, engenharia, construção.